Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pelas ondas da nossa rádio Braspirense 87.9. Quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020. É com alegria que estamos iniciando mais um programa Palavras de Fé nesta quarta-feira. Convido você que nos acompanha de casa ou no trabalho a iniciarmos o nosso dia na presença de Deus, procurando em Sua palavra a razão e a motivação para o nosso viver neste dia. Vamos iniciar o nosso programa suplicando as luzes do Divino Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste momento nós vamos ouvir, irmãos e irmãs, o Evangelho proposto pela Igreja para a nossa meditação neste dia. O Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Escutemos com atenção. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente.
Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos nos preparando para celebrar a solenidade de Cristo, Rei do Universo. O Evangelho de hoje começa com essa temática do reino dos céus. Um homem que partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Ao longo desta semana nós estamos acompanhando na primeira leitura o livro do Apocalipse de São João, e que vai nos preparando para esta grande solenidade, às vésperas de encerrarmos mais um ano litúrgico. O Evangelho de hoje é semelhante ao Evangelho do último domingo, a parábola dos talentos. Jesus, meus irmãos e irmãs, é este homem nobre que parte para um lugar distante a fim de ser coroado rei, mas que irá regressar. Deus, irmãos e irmãs, nos cumula de graças, bênçãos, dons e talentos. O tempo da partida ao tempo do retorno do rei é o tempo da igreja, o tempo da espera, expectativa pela parousia, pela segunda vinda do Senhor. Antes de partir, Deus chama cada um dos seus empregados. Ele lhes confia o que ele tem mais de precioso: seus talentos, seus dons, a administração de sua casa. A cada um, Deus o cumula de dons e de talentos. E o que nós fazemos, irmãos e irmãs, com os talentos que de Deus nós recebemos? Na parábola que hoje nós ouvimos, cada um dos empregados parte com a mesma quantia, 100 moedas de prata. Alguns logo têm a atitude de trabalhar, de se esforçar e de se empenhar, e assim multiplicam os dons que Deus os concedeu. Contudo, há um empregado preguiçoso, um empregado mau, que ao invés de colocar os dons e talentos a serviço, os esconde no lenço. Quantas vezes também nós, meus irmãos e irmãs, enterramos, escondemos os talentos que Deus nos deu, guardamos para nós mesmos estes dons e talentos. É na dinâmica da partilha, da generosidade, da disponibilidade, quando ofertamos o pouco que temos, que ele se multiplica e se torna muito. O Senhor irá regressar um dia, o Rei do Universo, para julgar os vivos e os mortos. E Ele irá nos questionar o que nós fizemos com os dons e talentos que Ele nos deu. Que a palavra de Deus hoje possa nos ajudar nesta expectativa pela vinda do Senhor no fim dos tempos, a colocarmos tudo o que temos a serviço do reino de Deus. O Evangelho de hoje nos apresenta a temática também do reinado de Jesus Cristo como Rei do Universo. Muitos não queriam que Ele reinasse sobre eles, mas Jesus caminha à frente dos discípulos subindo para Jerusalém. É do alto da cruz, do alto do Monte Calvário, que Cristo governa
o mundo inteiro, toda a humanidade. O seu trono não é um trono de ouro, é o madeiro da cruz. Que essa palavra possa já ir nos preparando para celebrarmos esta grande solenidade de Cristo Rei do Universo no próximo domingo, dia em que celebraremos também a vida de todos os leigos e leigas em nossa igreja. Por isso a palavra de ordem do Evangelho de hoje é esta: coloquemos nossos dons, nossos talentos a serviço do reino de Deus, para que ouçamos do Senhor esta palavra: servo bom e fiel, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades e de muito mais. Meus irmãos e irmãs, você que nos ouve, que nos acompanha pelas ondas da nossa rádio nesta manhã, o momento dos nossos avisos, agenda semanal da nossa paróquia de Nossa Senhora do Rosário, de Brás Pires. Hoje, quarta-feira, às 16 horas, teremos a Santa Missa na comunidade Itajuru. E às 18 horas, a Santa Missa na comunidade Santo Antônio. A estas comunidades, minha saudação. Hoje teremos o nosso encontro para a Santa Missa, às 16 horas na comunidade Itajuru, e às 18 horas na comunidade Santo Antônio. Amanhã, quinta-feira, não teremos missa na nossa igreja matriz. Às 18 horas teremos a Santa Missa na comunidade São Domingos. Então atenção a todos, amanhã, quinta-feira, não teremos a Santa Missa às 19 horas na matriz. A Santa Missa amanhã será às 18 horas na comunidade São Domingos. Próximo final de semana, sábado, às 19 horas, teremos a Santa Missa na nossa igreja matriz. E no domingo, como de costume, às 9 horas da manhã, a Santa Missa na matriz. Às 15 horas, na comunidade Moreiras. E às 19 horas, na comunidade Santo Antônio, em Ribeirão de Santo Antônio. Você que ainda não fez a sua inscrição para participar da Santa Missa, poderá realizá-la de segunda a quarta-feira, de 12 às 16 horas, nossa secretaria paroquial. Quinta e sexta-feira, de 8 a meio-dia, também na nossa secretaria paroquial. Ou na nossa igreja matriz, de segunda a quarta-feira, a equipe que está na acolhida na nossa igreja matriz, de segunda a quarta, de 8 às 11, e quinta e sexta-feira, de 14 às 17 horas. Não deixe de fazer a sua inscrição e participar da Santa Missa. Quero lembrar a todos que amanhã, quinta-feira, a partir das 14 horas, as pessoas que desejarem se confessar, haverá atendimento de confissões na nossa igreja matriz. Amanhã, quinta-feira, às 14 horas. Vamos viver também a reconciliação com o nosso Deus através do sacramento da penitência, da reconciliação. Meus irmãos e irmãs, momento do nosso programa Palavras de Fé, em que concedemos a bênção de Deus sobre você que nos acompanha de casa, sobre a sua família, os aniversariantes deste dia, sobre os objetos de devoção. Quero iniciar esse momento de bênçãos, suplicando a Deus que possa abençoar você que nos acompanha de casa, a sua família, os nossos irmãos e irmãs enfermos. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, de vossos santos e santas,
fazei descer sobre vossos filhos e filhas, os nossos irmãos e irmãs enfermos, e todos os que estão sofrendo, no corpo e na alma, a vossa bênção salvadora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você tem algum objeto de devoção a ser abençoado, peço que neste momento você possa apresentá-lo para ser abençoado. Terços, medalhas, escapulários, crucifixos, imagens, quadros, velas, todos os objetos de devoção, pedindo a Deus que possa abençoar estes instrumentos sagrados e que sejam para cada um a eficácia da salvação de Deus. Deus, cuja palavra abençoa, santifica todas as coisas, nós os suplicamos que vos digneis abençoar todos estes instrumentos de devoção, terços, medalhas, escapulários, velas, imagens, quadros, que vossos filhos e filhas apresentam para ser abençoados. Que aos vossos filhos e filhas que com fé, piedade e devoção tomarem estes instrumentos sagrados, possam alcançar e receber as graças e bênçãos do céu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Finalmente vamos abençoar a água, fonte da vida, princípio de nossa fé batismal. Deus eterno e todo-poderoso, quisesses que pela água, fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas, recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai esta água, para que nos proteja, renovai em nós a fonte viva de vossa graça, a fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar de vós com o coração puro, receber a vossa salvação, que ela acorde a água de nosso batismo como fonte que jorra para a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, antes de encerrarmos o nosso programa Palavras de Fé, saudemos a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, a Senhora do Rosário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Agradecendo a você pela companhia, pela audiência, você que de perto ou de longe nos acompanha pelas ondas da nossa Rádio Braspirense. O nosso abraço, que você tenha um dia muito iluminado e muito abençoado. Recebemos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, mais um programa Palavras de Fé.